tá bom? Então, vamos dar continuidade então para a aula 10, que é a parte de acústica. Na aula anterior, a gente foi até a parte de altura do som, né, falando da altura, que é exatamente a parte da frequência, né? Um som alto é um som que tem uma alta frequência, é um som agudo, e um som baixo é um som de baixa frequência, é um som grave. Falei para vocês cuidarem para não se confundirem, né? Em som alto com volume. A altura do som dentro da física é um termo usado para distinguir grave de agudo. E também frisei para vocês lembrar bem as características, né, que o som é uma onda, e é uma onda mecânica e longitudinal. Principalmente que o som não se propaga no vácuo, tá? Isso é muito bom a gente lembrar, que o som não se propaga no vácuo. Então, aqueles filmes que a gente vê, Star Wars, né, aqueles filmes todos assim de ficção científica que acontecem no espaço, aqueles tiros, aquelas naves, aquelas coisas todas, né? Não é verdade. Não tem como a gente escutar o som de uma nave, o som de tiro, não tem como a gente ouvir isso no espaço, tá? Porque o som não se propaga no espaço. A luz, sim. A gente enxergaria, por exemplo, o brilho, né? O brilho dos tiros, né? O brilho todo a gente enxergaria, porém o som não. Tá? Dentro da nave, sim, a gente escutaria, né, as pessoas conversando, o barulho dentro da nave, sim. Mas não tem como a gente escutar o som de fora, porque o som não se propaga, ele precisa das partículas e o espaço, o vácuo, não tem partículas para a gente, para o som se propagar. Então a gente começou com as qualidades fisiológicas, o primeiro que a gente viu foi a altura, e eu estava com vocês no nosso, acho que eu passei o quadro, né? Falando da altura. Vou compartilhar aqui um quadro que eu tenho, se eu achar ele, esse aqui. É possível que ele esteja menorzinho, porque eu tô com ele no meu outro monitor aqui, para não me perder, porque eu tô com vários abertos hoje. Se tiver muito pequeno, vocês me avisem. Estão conseguindo ver ele? Tá bom assim a Sim, letra? tá bom. Tá. Então, esse é um resumo, então, né, falando a respeito que o som é uma onda mecânica longitudinal e as qualidades fisiológicas. A primeira, então, a altura, né, que é a que a gente já conversou a respeito sobre a altura do som, tá? A segunda, então, qualidade fisiológica é a intensidade sonora. Intensidade sonora, essa sim tem a ver com o volume, tá? A intensidade sonora, então, ela é relacionada com o volume. A intensidade sonora tem a ver com o volume alto ou com o volume baixo. Falar da intensidade é falar de um som forte ou de um som fraco. Essa intensidade sonora, ela é relacionada com a amplitude da onda. Lembram que a amplitude da onda, ela é exatamente essa parte aqui, ó, que vai daquela medida central da onda que a gente tem aqui, que minhas ondas sempre saem uns negócios tudo torto, uns corcunda de camelo torta, né? Para cima até a crista, ou a gente tem a altura daqui, né? A altura não, a medida daqui até um vale. E essas medidas são iguais numa onda periódica, não no desenho da prof, tá? Mas na onda periódica elas são iguais. Bom dia, Natália. Então, o que nós temos aqui, ó, a intensidade sonora é aquilo que é relacionado, então, com o volume, tá? Então, ter uma grande intensidade, eu estou falando que é um som forte, é um som que tem um volume alto. E ter uma intensidade baixa, um som fraco, é um volume baixo. Então, tem a ver com a corcunda da nossa onda. Uma onda que tem uma corcunda muito grande é uma onda com um som muito forte, um volume alto.
O nível de intensidade sonora é algo que nós calculamos, tá? É algo que nós calculamos o nível de intensidade sonora. Vocês têm o nível de intensidade sonora na apostila de vocês também por beta, ó. Então, ó, o beta, que é o nível de intensidade sonora, é calculado através de 10 vezes o logaritmo de I é a intensidade sonora, dividido pelo I inicial. O que é esse I inicial? Esse I inicial é o limiar da nossa audibilidade, tá? Esse limiar é o limite que a gente consegue ouvir. A gente vai ver daqui a pouquinho a respeito desse limite que a gente consegue ouvir, tá? Outra característica que nós temos aqui, não, aí já fui para as nossas atividades. Deixa eu ir para o meu PowerPoint para a gente passar o resto das qualidades do som. Temos várias. Então, eu falei da altura, a gente viu o PowerPoint na semana passada, né? Alguma parte da altura. Eu vou voltar ali na altura no PowerPoint. Deixa eu só organizar ele aqui na minha tela, porque ele bagunça tudo. Vamos lá. Apresentar. Ok. Então, na aula passada, repetir de novo, para vocês fixarem. Então, a altura do som, né? Tem a ver com uma alta frequência e uma baixa frequência. Nós temos a faixa de som audível do ser humano, ela fica entre 20 Hz e 20.000 Hz, essa é a faixa audível. Abaixo disso nós temos o infrassom e acima disso nós temos o ultrassom. Então, som alto é um som agudo e um som baixo é o som grave. Aqui nós temos, então, um comparativo, né, do que vários animais ouvem, tá? A intensidade sonora, então, que é aquele I que eu acabei de mostrar para vocês naquela formulazinha, é a quantidade de energia que vai atravessar uma unidade de área de uma superfície que vai estar perpendicularmente à direção de propagação dessa onda sonora. E esse tipo de cálculo aqui praticamente eu particularmente não vi alguma questão específica desse tipo aqui, tá? Mas pode aparecer. Então é importante saber o que é essa intensidade sonora, tá? Que vai ser a energia por tempo por área, ok? Essa é a nossa intensidade sonora. Energia por tempo é o que, pessoal? Energia por tempo é potência, né? Em qualquer coisa da física, energia por tempo é potência. Lá na parte da mecânica, energia por tempo é potência. Na eletricidade que a gente trabalhou, a energia elétrica é energia por tempo, tá? A potência elétrica, perdão, é energia por tempo. Toda a potência dentro da física é sempre energia consumida por tempo. Então, a intensidade sonora, ela vai ser também a potência da fonte que está emitindo esse som pela área que ela está atravessando, tá? Então, como a gente analisa essa intensidade sonora? Nós temos um silêncio absoluto, que fica lá no 10 na menos 12 watts por metro quadrado, que é o limiar da audibilidade. Abaixo disso, a gente não ouve, abaixo dessa intensidade sonora, a gente não escuta, tá? Aí o som que é normal, que a gente consegue ouvir de boa, fica entre esse 10 na menos 12 e 1. Tá? É um som que é bom, que a gente consegue ouvir sem doer. Acima do 1 é um som que já dói, que começa a causar problemas para a nossa audição.
que é chamado de poluição sonora. Tá? Então, essa intensidade sonora é aquilo que a gente usa para medir a poluição sonora, ou para ver se os ruídos que a gente tem no ambiente são bons para o nosso ouvido ou não. Aí aqui, sobre a intensidade sonora, então, que eu conversei há pouco, tem o som forte e o som fraco. Nós temos um som forte, que é o de intensidade alta, né, onde nós temos uma amplitude bem grande, aquela subidinha da corcundinha da onda, ou a descidinha da corcundinha da onda. Nós temos um som fraco, que é o de baixa intensidade, que é o que tem uma amplitude pequenininha. Aí vem o nível de intensidade sonora. O nível de intensidade sonora é o que a gente percebe no ouvido humano. O que acontece? Aí é os decibéis. Já ouviram falar dos decibéis, né, pessoal? Ah, tantos decibel, tanto decibel. Isso é a medida do nível. Nós temos a intensidade sonora e nós temos o nível da intensidade sonora. Então, nos decibéis, a gente coloca da seguinte forma: o limiar da audibilidade é 0 e o limiar da dor, que é a poluição sonora, é 120 decibéis. Tá? Eu tenho aqui uma tabela para vocês olharem um pouquinho os níveis de decibéis. Então, olha só, nós temos aqui, ó, uma conversa normal fica em torno de 70 decibéis, tá? 60, 70 decibéis. Um quarto normal fica em torno de 30, 40 decibéis aí, nesse meio. Agora, se a gente parar para pensar assim, ó, numa rua congestionada, ela fica batendo em 80 decibéis. Se for pegar uma buzina de um carro, ela já vai lá para o limiar da dor, que é 120 decibéis. Só um pouquinho que eu estou me incomodando aqui. Desculpa, gente. E aí nós temos a turbina do avião lá batendo em 130 decibéis. Tá? Então, isso aqui são os limiares da dor lá em cima, que são decibéis bem altos, né? E nós temos aqui para baixo os decibéis normais. Tá? Alguma dúvida sobre essa parte aqui dos decibéis? Ou tudo por enquanto tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Só um momentinho, pessoal. Só um pouquinho, só vou atender aqui o Brian rapidinho, vou passar o link para ele aqui, direto da aula, para poder entrar. Então, a hora, pessoal, que vocês tiverem problema pelo Clipe Escola para entrar na nossa aula, vocês podem falar comigo no WhatsApp, eu passo direto, ou até um outro colega, não tem problema, a gente pode passar direto o link da sala, sabe? Não precisa passar pelo Clipe Escola, que agora a gente está no Meeting, se vocês não conseguem entrar pelo link do Clipe Escola, a gente pode passar o link direto aqui do Meet, tá? Então, se vocês, por exemplo, caírem da sala ou não conseguirem conectar pelo Clipe Escola, vocês podem me chamar que eu passo direto o link do Meet, tá? Bom, essa parte aqui tem bastante curiosidades a respeito dos decibéis. Depois a gente vai fazer alguns cálculos a respeito dos decibéis. Outra característica do som é o timbre. O que vem a ser o timbre, pessoal? O timbre, eu chamo o timbre de identidade sonora. É como se fosse a carteira de identidade de vocês, sabe? Porque o som, ele pode ter a mesma altura, a mesma intensidade, só que ter timbres diferentes. Por exemplo, se você estiver de costa para um palco, e naquele palco estiver tocando, alguém tocando uma flauta, e outra pessoa tocando um piano, ambos estão tocando a mesma nota musical
e com o mesmo volume, né, que é a mesma intensidade. A gente estando de costa e ouvindo, sem saber quais são os instrumentos, a gente sabe direitinho que, ali estão tocando uma flauta e ali estão tocando um piano. A gente consegue identificar. Ou, por exemplo, a gente conhece os colegas, eu já conheço alguns de vocês pela voz. Por quê? Porque são timbres de voz diferentes. Vocês podem falar no mesmo volume, né? Assim, ter a mesma intensidade sonora. Vocês podem ter, por exemplo, falar numa mesma nota, né? Eu vou reconhecer quem é quem pelo timbre. Então, o timbre, ele é a identidade do som. E o que faz mudar, né, o timbre é justamente o formato da onda. Tá? Ele vai ter a onda vai subir aqui, tá? Na mesma proporção, no mesmo tamanho, né? Ela vai subir aqui no mesmo tamanho, as duas ondas, ó. Só que a diferença delas é o formato. Ela vai ter a mesma frequência, ou seja, a mesma quantidade de minhoquinhas, isso é a frequência, a quantidade de minhoquinhas dentro de um espaço. Isso é frequência, tá, pessoal? Quantidade de minhoquinhas dentro de um espaço. Então, ela vai ter a mesma quantidade de minhoquinhas, ó, dentro de um espaço. Vai ter o mesmo comprimento para cima e para baixo, né? Os mesmos máximos e mínimos ali. E vai ter formato diferente, ó. Então, essa onda da esquerda e essa onda da direita, elas têm formatos diferentes. Ou seja, são timbres diferentes, tá? Então, isso é o timbre de uma onda. Agora aqui, eu estou com um problema. Esse problema eu vou compartilhar com a gente no quadro, que eu já passei ele para o quadro para a gente resolver. Tá? Então eu vou para o nosso quadro. Um probleminha bem interessante que é de nível de intensidade sonora, que é onde a gente vai usar a parte dos... Cadê meu quadro de intensidade sonora aqui? Não. Perdi. Deixa eu abrir ele aqui. Prometi pegar ele. Um pouquinho. Achou. Vamos ver. Tranquilo até aí, pessoal, nessa parte do conteúdo para vocês? Sim. Qualquer coisa vocês vão perguntando, tá? Porque às vezes é bastante teoria, então vem algumas dúvidas. Mas essa parte é bem assim mesmo, tá? É bem teoria. Bom, então olha só o que nós temos aqui. Quando a orelha humana é submetida continuamente a ruídos de nível sonoro superior a 85 decibéis, sofre lesão irreversível. E sim, é irreversível mesmo, gente. Por isso, o Ministério do Trabalho estabelece o tempo máximo diário que um trabalhador pode ficar exposto a sons muito intensos. Esses dados são apresentados a seguir. Então, aqui tem alguns dados, ó. Nível sonoro de 85 decibéis, tempo máximo de exposição 8 horas. Nível sonoro de 90 decibéis, tempo máximo de exposição. Hoje a galera tá endiabrada aqui em casa. Nível sonoro de nível sonoro de 90, tempo máximo de exposição 4 horas. Nível sonoro de 95, tempo máximo de exposição 2 horas. E nível sonoro de 100, tempo máximo de exposição 1 hora. Por quê? Porque causa danos realmente irreversíveis, pessoal. E eu aconselho vocês a darem uma lida a respeito de uso de fone de ouvidos, tá? Eu acho que até tem texto na apostila de vocês a respeito disso aí. Tem sim, ó. Aqui, ó. Página 10. Página 10 não. Página 13. Aqui em cima fala um pouquinho sobre fones de ouvido. Eu aconselho vocês a darem uma lidinha. Porque nos fones de ouvido, o nível de intensidade sonora chega a 130. Então, imagina.
o quanto de problemas auditivos ele pode causar com o tempo. Então, voltando ao nosso problema. Observa-se, portanto, que a cada aumento de 5 decibéis no nível sonoro, o tempo máximo de exposição cai para a metade. Sabe-se ainda que, ao assistir a um show de rock, espectadores próximos às caixas de som estão expostos a um nível sonoro de 110 decibéis. O nível de intensidade sonora, N, é expresso em decibel por... Então, nós temos essa formulazinha aqui, né? O problema está nos dando já de bandeja a fórmula do nível sonoro. Percebem que na nossa apostila, ao invés de N, a gente está usando um beta. Não faz diferença, tá, pessoal? O problema já deu a fórmula para a gente. E ele está dizendo que I é a intensidade sonora fornecida pela caixa de som, e 0, intensidade padrão, que corresponde ao limiar da audição, para o qual N igual a 0. Para o nível de intensidade N igual a 120 decibel, a intensidade sonora fornecida pela caixa de som deverá ser de quanto? Bom, esse I0, ele tem um valor de 10 na menos 12. A gente não é obrigado a decorar. O problema tem que dar isso para a gente. O que acontece? O problema não deu esse 10 na menos 12, e se a gente espichar o rabicho do olho aqui, ó, a gente vai ver que todas as alternativas têm o I0 junto na alternativa. Ou seja, a gente não vai substituir o I0 aqui por valor. A gente vai ficar com I0 de letra. Agora, como acontece essa nossa questão? Eles estão falando que o nível de intensidade sonora é 120. Então, no lugar do N, nós vamos lá e vamos colocar 120. Vai ser igual a 10 vezes logaritmo de I sobre I0. Esse 10 está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. Aqui, bem bonitinho. Aqui, I sobre I0. Lembrando que esse I sobre 0 é o logaritmando desse logaritmo que tem base 10, tá, pessoal? Então, aqui eu corto os zerinhos, eu vou ficar com 12 igual logaritmo de I sobre I0. Agora que vem o dodói dessa questão. Como a gente vai sair? Como sairemos disso aqui? Alguém tem alguma sugestão? Sim. Como? A base, que é 10 elevado a 12, é igual a I sobre I0. Perfeito. Nós temos aqui um logaritmo de base 10, tá? E aqui a gente vai usar a resolução clássica de um logaritmo, que é como, pessoal? A base aqui, ela está elevada nesse 12, então nós temos, ó, 10 elevado na 12 é igual a I sobre I0. Então, a gente acaba usando as coisinhas lá que a gente já aprendeu na matemática sobre o logaritmo. Até isso vem para a física, né? Já não bastava as coisas da geometria, ainda tem que vir logaritmo. Então, agora a gente passa aqui esse I0 para lá multiplicando, né? A gente descobre que a intensidade sonora vai ser 10 na 12 e 0, que dá correta a nossa alternativa B. Opa, eu botei lá e não era para ser. Dá correta a nossa alternativa B. Essa aqui. Ok? Entenderam? Deu para entender? Ou Sim. deu trava na cabeça? É que às vezes aparece logaritmo e a gente fica um pouco com medo, né? Do que pode vir a acontecer aí, né? Mas eu acho que aqui é bem de boa.
Eu vou adiante, eu tenho mais questões aqui selecionadas dessas, mas depois eu mando elas no PDF para vocês com respostas para vocês fazerem, tá? São todas em nível de intensidade sonora e que envolvem essa parte dos logaritmos, tá? Para a gente não perder tempo e poder ir adiante no resto das questões. Bom, o que mais nós temos aqui? Deixa eu ver se eu peguei alguma de velocidade do som. Então, deixa eu conferir aqui para ver se eu peguei velocidade do som. Não é aqui. Deixa eu ver todas que eu tenho aqui. Aqui é intensidade, aqui é teórica, decibéis, aqui é velocidade, aqui é teórica, ok. Aqui eu tenho só questões teóricas, então, para a gente fazer. Eu vou deixar elas para vocês depois no PDF, vocês podem fazer como questões extras, tá? Eu vou deixá-las com as respostas. Bom, outra coisa que nós temos, então, que a gente viu, então, as qualidades do som. Nós temos também a velocidade do som. A velocidade do som, pessoal, ela funciona da seguinte forma. A velocidade do som, ela depende do meio que ela se encontra, né? Ela depende, além de depender do meio, né? Ela vai depender também da temperatura, tá? Então, a velocidade do som, ela depende do meio e depende da temperatura em que o meio se encontra. Então, vou botar aqui para vocês. Agora a gente vai ver alguns detalhes a respeito da velocidade do som. Então, do que depende essa velocidade do som? Essa velocidade do som, ela vai depender do meio, tá? De que forma ela depende desse meio? Ela depende assim, ó. Ela vai depender da temperatura, tá? Então, ela vai depender da temperatura do meio. Sempre temperatura, se a gente for botar na nossa formulazinha que a gente tem, né? Da velocidade do som no meio, que é a raiz quadrada de uma constante vezes a temperatura. Essa temperatura aqui que vocês vão ter tem que ser sempre uma temperatura em Kelvin, tá? Sempre em Kelvin. Depende também, principalmente da temperatura, né? Relacionado com o meio. A velocidade do som, então, a velocidade do som no ar. Meu Deus, eu escrevi no ar tudo junto. Ó. No ar, numa temperatura ambiente, tá? Então, temperatura de 20 graus Celsius, que é a temperatura que a gente usa, né, normalmente. Essa velocidade, ela é aproximadamente de 340 metros por segundo. Tá? Bom, aí acontecem alguns fenômenos com o som nessas condições. Um dos fenômenos que acontece com o som é o que a gente conhece por reflexão. A reflexão. A reflexão do som, o que nós temos na reflexão do som? Na reflexão do som, nós temos que a velocidade, o comprimento de onda do som e a frequência do som vão permanecer constantes, ou seja, eles não mudam, tá? Então, eles permanecem constantes. Dentro dessa reflexão, acontecem três fenômenos. Três fenômenos. Um deles, eco. O eco, ele ocorre quando
Para a gente entender um pouco esses três fenômenos, a gente tem que entender um pouquinho como funciona o nosso ouvido. Para a gente escutar perfeitamente, assim, sem nenhum distúrbio, nenhum problema, assim, a gente tem que escutar, o som tem que chegar no nosso ouvido menos de 0,1 segundos. Esse é o tempo que a gente usa como padrão, 0,1 segundos. Se o som demorar mais do que 0,1 segundos para chegar no nosso ouvido, ele vai dar eco. Aí tu vai escutar o som repetido. É aquela coisa que a gente grita e escuta, alô, alô, alô. Isso é o eco. Você escuta com nitidez o retorno do som, tá? Então, no eco, o tempo que o som leva para encontrar um obstáculo e voltar até o ouvinte é maior do que 1 segundo, tá? Então, no eco, o tempo que o som leva para retornar até o ouvinte é, aí nós temos aqui o T, tempo, é maior que 0,1 segundos. Isso no eco. Então, o que acontece? No eco, nós vamos ter ali a pessoinha, né? Nós vamos ter lá a pessoa, ela vai fazer, emitir um som, e depois ela vai receber esse som de volta acima de 0,1 segundos. Então, pessoal, qual é a distância, certo, que esse obstáculo tem que ter? Existe uma distância fixa, tá? Para que esse obstáculo, onde o som vai bater, para voltar, tenha que estar. Se a gente pegar, ó, por exemplo, se a gente pegar a velocidade do som, certo? A gente sabe que a velocidade do som é 340 metros por segundo. O tempo, que é o tempo mínimo para ir e voltar, é 0,1 segundos. Isso aqui é para ir e voltar. A gente tem como encontrar o ΔS. Esse ΔS é a ida do som e a volta do som, tá? Então, se a gente aplicar aqui na formulazinha comum da velocidade, que é ΔS sobre ΔT, nós vamos ter aqui, ó, 340 igual a ΔS sobre 0,1. Esse 0,1 passa para lá multiplicando, então a gente vai ter ΔS igual a 340 vezes 0,1. 340 vezes 0,1 dá 34 metros. 34 metros é para ir e voltar. Então, a gente divide por 2 para achar só uma via, que dá os 17 metros. Então, 17 metros é a distância mínima que o obstáculo tem que estar, tá? Então, é a distância mínima que o obstáculo tem que estar para que ocorra eco, tá? Então, esse é o primeiro efeito da reflexão. O segundo efeito da reflexão que nós temos, o segundo efeito da reflexão que nós temos é a reverberação. O segundo efeito da reflexão é a reverberação. Veja bem, pessoal, eles são bem parecidos, tá? Reverberação. A reverberação é quando esse nosso tempo
A gente diz que a reverberação é uma persistência auditiva. O tempo aqui, ele fica entre, o tempo fica entre 0 e 0,1. Aqui não vai o igual, tá? Perdão. Daí é eco. É uma persistência auditiva. É tipo num salão, assim, um pouco maior, que vocês vão assistir uma apresentação e parece que o som fica, assim, um pouquinho mais esticadinho no final, tá? Isso é uma reverberação. Não chega a dar eco, só dá uma sensação de esticadinha no final do som, tá? E aí, nós temos o reforço. Nós temos o reforço. O reforço, então. Perna comprida, ficou esse meu F. O reforço, então, ele não chega a ser uma persistência auditiva, ele dá só uma sensação de aumento de volume, tá? Dá uma sensação de aumento de volume. Não seria bem volume a palavra, mas é para vocês entenderem. É quando o tempo aqui, ó, fica muito próximo de 0,1 segundos, tá? Então, essa é a diferença básica entre os três... 0,1 não, aqui é 0, tá? É quando fica muito próximo de chegar no ouvido, assim, instantâneo, tá? É 0 segundos. Não, é 0,1 sim, não é 0 segundos. Deixa eu ver. Não, é 0 sim, tá certo. Muito próximo de 0. Então, esses aqui são os três principais efeitos, tá? Vamos tentar fazer algumas atividades ali da apostila de vocês para a gente ver por onde a gente vai. Para amanhã, eu vou pedir para que vocês... Quem de vocês já fez essas questões aqui da aula, pessoal? Quem de vocês já fez? Eu fiz as 20. Conseguiu fazer todas? Ficou com alguma dúvida? Sim, consegui. A única coisa que eu errei é que naquela de nível sonoro, eu acabei colocando na fórmula em Bel, mas é sempre em decibel, né? É. Aí foi a única coisa que eu errei, assim, que só lendo a apostila ali já deu para tirar as dúvidas, então foi tranquilo. Essa parte ela não é muito difícil não, ela é bem teórica, as de cálculo não são tão complicadas assim. E daí tem questões de eco, que sempre tem que lembrar que ou você divide o tempo por 2 na fórmula, né? Ou você faz a fórmula normal, como eu fiz aqui na página anterior aqui da... Aí na distância percorrida eu coloco como 2D, né? Que ele vai e volta. Isso, é que tem várias formas de se fazer. Aqui eu fiz a fórmula normal, né? Cheguei no final em 34 e dividi por 2. É uma forma. Outra forma é colocar 2D, você vai acabar dividindo por 2 igual. Outra forma é colocar a metade do tempo, né? Depende como a pessoa vai raciocinar na questão. A apostila de vocês, acho que o que ela pede para vocês fazer? Nessa parte do eco, eu não acho que não olhei aqui. A 22 fala sobre isso também. A questão 22. Eu fiz elas, mas eu fiz da minha forma. É isso. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos fazer essa 22, então. Eu vou puxar ela aqui, a gente faz ela. Professora. 10. Oi, pode falar. Eu só queria pedir depois se tem como a professora fazer, não sei se vai querer fazer no WhatsApp e me mandar, ou pode ser aqui, para não atrapalhar a aula, a questão 14 da aula passada, da 9, que eu fiz os exercícios que estavam meio atrasados, e daí eu não entendi muito bem essa.
Tá, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos prova, eu acho que semana que vem, dia 22. Deixa eu só conferir aqui no meu calendário rapidinho, tá? Eu acho que semana que eu vem acho já que é começam isso. as P2. Só vou conferir aqui. Porque daí o que que acontece? A nossa P2 vai ficar toda a apostila 5, tá? E aí... aqui. Aí vai ficar toda a apostila 5, deixa eu dar uma olhada. Recuperação, agosto, setembro, dia 22, exatamente. E aí, eu tava com isso na minha cabeça, mas não lembrava bem certinho. Aí, o que que a gente faz? A gente deixa na prova toda a apostila 5, e amanhã, a aula de amanhã, o que que vocês acham de a gente pegar a aula de amanhã e tirar as dúvidas de toda a apostila 5? Eu acho que a gente poderia fazer, já que a prova fica na próxima aula, a gente pega a aula de amanhã e tira as dúvidas de toda a apostila 5, tanto da parte da física C quanto da física D. A gente pode pegar a aula de amanhã e fazer um apanhadão, toda a apostila 5 para a prova de terça-feira. Né? Pode ser. O que vocês acham? Vamos fazer? Pode Aula ser. de amanhã, Vamos. tipo, vocês vão selecionando as questões que vocês querem, se quiserem ir me mandando no WhatsApp já de tarde, para ver se eu já tenho elas. Normalmente eu tenho todas elas feitas, mas às vezes fica uma ou outra, eu até perco no meio das minhas folhas, aí eu já posso fazer de novo, né? Aí a gente pode amanhã trabalhar só as questões de dúvida. Vamos fazer uma aula amanhã assim? Pode Só ser. bate de atividades para a prova de terça que vem. Então aqui eu peguei a número 20. Aqui, ó. O menor intervalo de tempo entre dois sons percebidos pelo ouvido humano é de 0,1 segundos, né? Considere uma pessoa de frente a uma parede. Ai, Nina! Ai, meus gatos estão endiabrados, gente. Ela beliscou minha bunda. Considere uma pessoa de frente a uma parede num local onde a velocidade é 340 metros por segundo. Determine a distância x para a qual o eco é ouvido 3 segundos após a emissão da voz. Essas questões de eco, pessoal, elas são mais comuns do que imaginam, tá? Então aqui nós temos o quê? Nós temos uma pessoa de frente a uma parede no local em que a velocidade, então vamos usar a formulazinha do ΔS, ΔT, a velocidade é 340, o ΔS é o que a gente quer saber, que estão chamando de X, eu vou usar X, eu vou fazer da forma como eu faço, vocês podem usar 2x aqui na frente, por exemplo, assim, colocar um 2 aqui, porque vocês sabem que esse tempo de 3 segundos é um tempo para ele percorrer essa distância aqui, que é a distância de x, né? E a distância de x para voltar. Então, na verdade, ele percorre 2x em 3 segundos. Tá? Então, vocês podem colocar 2x aqui. Entenderam o que é o nosso ΔS? Isso aqui, 2x, é o nosso ΔS da questão. Dividido por 3 segundos. Então, eu vou levar esse 3 para lá. Eu vou fazer, então, o 2x vai ficar igual 340 vezes 3. 2x vai ficar 240 vezes 3. Vamos olhar aqui. 340 vezes 3. 1020. 1020. Então, 1020 dividido por 2. Dividido por 2 vai dar 510 metros. Parece bastante, né? É que são 3 segundos. E aqui, agora, pergunta, determine a menor distância para que a pessoa possa distinguir sua voz e o eco. É aquela continha que eu fiz antes, né? A velocidade é 340. Aqui a distância é 2x e o tempo aqui é 0,1. Passo 0,1 para lá,
2x vai ser 0, oh, meu Deus, olha o que eu estou fazendo. 2x vai ser igual a 340 vezes 0,1. 2x vai ser igual a 34. Então, uma ida só do som vai ser 34 dividido por 2, que dá 17 metros. É isso aqui. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui que não tem na apostila de vocês. Reverberação, reforço. Deixa eu só dar uma olhadinha, tá? Porque às vezes a apostila tem menos coisa do que o conteúdo todo, tá? Só um segundinho. Pessoal que está acompanhando aí, que não está falando nada, pode ir dando uma olhada nas atividades, tá? É bom vocês fazerem. Nós temos Enem agora, daqui uns dias, daqui 3 meses. Deixa eu olhar aqui, porque eu sei que tem mais conteúdo aqui que acho que vai pular. Reflexão. Reverberação, reforço. Difração do som a gente já conversou. Ressonância. Ressonância acho que vem na próxima aula. Deixa eu dar uma olhadinha na apostila de vocês. Porque tem muitos fenômenos ondulatórios, sabe? Quero olhar na próxima aula o que vem. Fenômenos, vem batimento, intervalo, refração, reflexão, ressonância. Vem na próxima aula. E os tubos sonoros. Isso. Porque são vários fenômenos, se eu deixar para trás, depois fica faltando para vocês, certo? Então isso vem na próxima aula. Pessoal aí, mais alguma outra questão que vocês queiram? Senão, eu vou partir para a nossa chamada, para não passar vocês do tempo, tá? Então, combinadinho para amanhã. Alguém ia falar alguma coisa? Senão, a gente combina amanhã, então. Vamos fazer amanhã a nossa aula de revisão. Catem aí na apostila de vocês as questões. Se for fora da apostila, não tem problema também, tá, pessoal? Podem chamar, né? Se for fora da apostila, as questões que vocês quiserem, não tem problema. A gente pode fazer também. Se alguém estiver estudando além, pode me chamar também, tá? Não tem problema. Mas vamos lá, né? Vamos estudar. Vou fazer aí terceiro em. Começar por aqui, então. Vamos para a nossa chamadinha, pessoal. Acordem aí, quem estiver dormindo. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá. Vamos lá, então. Ana, Beatriz aqui, e Bruna. Oi, Ana. Beatriz está aí? Bruna está por aí? Bruna, acorda, está aí? Caio, Davi e Stephanie? Oi, Stephanie. Oi, Caio. Oi, Davi. Gabriel, Henrique e Igor? Presente, professora. Oi, Henrique. Oi, Igor. João Vitor, Júlia, Kaique? Presente, professora. Presente, professora. Oi. Tá faltando quem? Júlia? Júlia. Larissa, Lauro e Lucas Araldi? Larissa, por aí? O Lauro... Eu pulei um Lauro, né? Lauro tá aí? O outro Lauro tá aí. Já falei Lauro. Lucas Rigueto, Lucas Martins, Lucas Silva. Professora! Oi. Presente. Aí. Lucas Gonçalves Silva. E o Rigueto? Professora, ele tava até agora na aula, mas a internet dele caiu. Aí eu vi ele entrar antes. Tá, depois eu falo com ele. Luiz Carlos, Luiz Felipe. Presente, professora.
Presente. Marcelo, Natália, Nicole, Patrick. Oi, professora. Oi. Tainá e Vinícius. Presente, professora. Oi, Vinícius. Terceiro, Oi, professora. Ema. Vamos lá, terceiro, onde eu botei terceiro Ema? Aqui. Aline, Bernardo e Brian. Oi, Aline. A Júlia já tinha saído? Tá, vou ver aqui depois. Aline, Bernardo e Brian. A Aline tá aí, Bernardo. O Brian caiu, não conseguiu voltar. Me mandou mensagem, passei o link direto, não sei se ele voltou. Vou ter que dar uma olhada. Camille, Cecília e Cíntia. Oi, Cíntia. Oi, Cecília. Camille também. Daniele, Eduarda e Emily. Daniele. Eduarda tá aí. Emily tá por aí. Eric, Gabriel, Abreu, Presente. Gabriel Costa. Gabriel Costa tá aí. Gabriel Abreu. Guilherme e as Júlias. Mina? Não. Tá ok. Júlio, Chiara e Leonardo. Meu Deus, tu é muito grande. Letícia, Luiz Otávio e Manuela. Hoje não pulei ninguém, né? Por enquanto. Maria Clara, as duas estão por aí. Oi, Eduardo. Tá ok. Se eu já chamei, depois, se vocês estiverem por aí, podem ir falando. Eu vou anotando aqui. Eu já faço um rascunho no meu caderno para poder riscar, tá? Então, a Maria Clara estava aí. Maria Eduarda. Oi. E a Mariana, a Samara e a Andrea. Ok, pessoal. Então, até amanhã. Tragam as dúvidas, tá, pessoal? Podem trazer, se quiserem, já me mandando hoje de tarde, hoje de noite. Vão lá, podem encher meu celular aí de número. Questão tal, prof. Questão tal. Pode já. Que daí eu já vou colando no quadro, já deixo tudo prontinho pra gente não perder tempo. Quanto mais a gente puder revisar para a prova, melhor. Tá ok? Então, uma ótima semana para vocês. Quer dizer, até amanhã. Até amanhã, professora. Tá bom? Tchau, Até professora. amanhã, pessoal. Tchau, professora. Tchauzinho. Fiquem bem. Professora, até amanhã. Até amanhã. Não esqueça o casaco. Doutora. Tchau, gente.